Crianças, boa tarde. Vamos pegar o nosso livrinho hoje de história para realizarmos a correção, tá bom? Vamos começar na página 154, vamos corrigir até a 156 e em seguida vamos corrigir 161 e 162, tá bom? Então vamos lá conferindo com a tia, acompanha, onde você confundiu, apague, arrume, corrija. Onde não fez, porque não sabia, também faça direitinho, não deixe de fazer. Primeira questão, marque a resposta correta. Letra A. Em quais anos Portugal enviou expedições ao Brasil? Quais foram os anos? 1503, 1501. Primeira expedição, segunda expedição. B. Qual era o país que não reconhecia o Tratado de Tordesilhas? França. Correto, porque o Tratado de Tordesilhas foi realizado entre Portugal e a Espanha. Segunda, responda. Quem comandava a expedição que veio expulsar os franceses? Quem comandava? Cristóvão Jacques. Cuidado que é nome próprio, nome de pessoa, com C maiúsculo e J maiúsculo, confira. B. O que aconteceu? Ele afundou alguns navios franceses, mas não conseguiu intimidá-los, desculpa. Então, confira direitinho início de resposta, letra maiúscula. Terceira, escreva 2 direitos dos donatários. Nós temos lá no nosso livro, você pode estar colocando 2 apenas. Cobrar impostos e exercer a justiça estabelecida pelo rei. Podem estar conferindo. A quarta, escreva 2 deveres dos donatários. Deveres, nós temos os direitos e temos também os deveres dos donatários. Isso aí nós temos lá no nosso livrinho, na página 152. Vocês lembram? Temos lá, da página 150... e 1 e 152, desculpa, os direitos e os deveres dos donatários, tá bom? Nós temos 151 e 152, você pode estar copiando apenas 2. Então, os deveres, nós temos a sugestão, defender a capitania e desenvolvê-la. Confira, a quarta questão. Quinta questão, enumera as frases seguindo a sequência correta dos fatos. Nós vamos ter 1, 2 expedições foram enviadas ao Brasil em 1501 e 1503. O 2, Portugal enviou para o Brasil uma expedição para expulsar os franceses, correto, 2. 3, Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente, o 3. 4, D. João III decidiu, em 1534, implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias, 4. 5, em 1540, estava claro que a colonização não seria fácil, 5. E 6, e último, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral. Então, confira aí, fica na sequência 5, 3, 1, 6, 2, 4. Na sexta, sublinha a afirmativa correta. Então, nós temos correta aí, a letra A, o terceiro pontinho. Porque estava preocupado com os grandes lucros proporcionados pelo comércio de especiarias com as Índias, né? Então, porque o rei de Portugal não se interessou, né, logo pelas terras descobertas. Então, o terceiro pontinho, você vai sublinhar a frase toda. B. O que o rei de Portugal decidiu implantar no Brasil em 1534? Nós acabamos de ver aí na questão anterior. O sistema de capitanias hereditárias. Então, você está sublinhando segunda. Tracinho aí direitinho, sublinha a frase toda. Sétima, pesquisa em livros, revistas, né? Ou na internet, e escreva no mapa o nome das capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 grandes lotes de terra. Nós temos aí, meu amor, sempre letra maiúscula, porque é nome de capitania, nome de lugar. Então, número 1, Maranhão, primeiro lote, né? Primeira seção, que é o lote 1. 2, o segundo lote do Maranhão. 2, com o nome, né? Também tinha o nome Maranhão, segundo lote, segunda seção. 3 era o Ceará. 4, Rio Grande. 5, Itamaracá. 6, Pernambuco. 7, Bahia e Todos os Santos. 8, Ilhéus. 9, Porto Seguro. 10, Espírito Santo. 11, São Tomé. 12, São Vicente, o primeiro lote, primeira seção. E o 13, Santo Amaro. 14, São Vicente, né, o segundo lote, que eram 2 com o nome São Vicente. E o 15, Santana. Então, é nessa ordemzinha aí que você deve estar obedecendo. Se você trocou, inverteu, não pode. Tem que ser nessa ordem, porque é correspondendo à imagem do lado ao mapa, tá bom? O local correto de cada capitania, onde estava. Então, confira direitinho. Aí, nós vamos agora para nossa outra atividade, que é na página 161 e 162. A letra A. Qual era a diferença entre os sistemas de capitanias hereditárias e o governo geral? A diferença. Nas capitanias hereditárias, as decisões ficavam sob responsabilidade de cada donatário. Cada um tinha autonomia. E no governo geral, as decisões passaram a ser centralizadas em um governo geral.
eram descentralizados nas capitanias hereditárias, porque tinham vários governantes. Já no governo geral, não, eram centralizadas, porque eram centradas apenas em uma pessoa. Letra B. Onde foi construída a primeira sede do governo geral no Brasil? Onde foi? Na capitania Bahia de Todos os Santos. A primeira resposta, a primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual nome foi dado à primeira capital do Brasil? Qual foi? A primeira capital do Brasil? Salvador. Quando? Terceira pergunta, terceira resposta. Em 1549. Então, confira. 3 perguntas, 3 respostas. C. Mesmo com a instalação do governo geral, o que aconteceu com as capitanias hereditárias? Por algum tempo, ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. Então, confira. Na segunda, relacione os governadores gerais à duração de seus governos. Mendes de Sá foi de 1558 a 1572. Tomé de Souza, de 1549 a 1553. E Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Então, confira direitinho, fazendo o quê? Ligando. Terceiro, escreva pelo menos 4 funções do governo geral que você considera importantes. Que você considera importante. Nós temos a função dele na página 160. Nós temos, você vai escolher, ele diz para você 4, né? As funções do governo geral. O que é que a gente pode colocar aí as funções do governo geral? Você pode estar vendo, revendo aí no seu conteúdinho. Página 157, né? A página 160. Então, é importante que você, né, confira direitinho. A quarta, escreva os objetivos específicos que esses governos tinham. Qual era? O primeiro, enfrentar invasões estrangeiras. E a letra B, fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas. Fosse pela catequese, né, aliança ou pela luta. Quinta questão, escreva os cargos que compunham o governo geral junto com o governador e sua principal função. Então, o primeiro, provedor-mor, responsável pelas finanças. O segundo, ouvidor-mor, responsável pela justiça. E o terceiro, capitão-mor, responsável pela defesa, especialmente do litoral. Então, confira direitinho as suas atividades, tá bom, crianças?